Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje com a presença muito especial, a honrosa participação do professor Carlos Alberto Schneider. Ele que é graduado e tem mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Engenharia pela Universidade Técnica de Aachen, na Alemanha, professor titular aposentado da Universidade Federal, um dos principais fomentadores do Polo Tecnológico de Florianópolis. Durante mais de 30 anos foi superintendente da Fundação CERT, decisiva no desenvolvimento da tecnologia e da inovação aqui em Santa Catarina. E atualmente é conselheiro desta mesma fundação. Professor Carlos Alberto Schneider, eu sou um admirador há mais de 40 anos de sua atividade profissional como professor e, sobretudo, como impulsionador da tecnologia, automação industrial e informática aqui em Santa Catarina. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui no programa Conexão ND. Boa noite, Moacir, boa noite aos espectadores. É uma satisfação, é uma honra muito grande poder manter esse diálogo aqui a essas alturas, ou seja, depois de algumas décadas de atividade aqui nessa cidade que eu adotei, visto que eu sou joinvilense. Professor, a partir de hoje, digamos assim, do ponto de vista dos seus conhecimentos, das suas avaliações, o senhor que foi o pioneiro, foi o precursor da inovação tecnológica de Santa Catarina, aqui com a Fundação CERT. O que é possível imaginar que vai acontecer na área da inteligência artificial, da automação ou mesmo da inovação tecnológica? A inovação, ela é que efetivamente promove o nosso desenvolvimento e que no dia a dia a gente fica impressionado com o que vem. A questão da inteligência artificial é um elemento para fazer as inovações. Hoje, sistemas robotizados já dispõem de inteligência artificial, automóveis dispõem de inteligência artificial. Agora, o que surge nesses últimos meses é efetivamente uma solução de inteligência artificial para gerar textos, e com isso ter aí uma capacidade de interagir ainda mais com as pessoas. Essa geração de textos, especificamente desse programa ChatGPT, o diferencial dela é que ela tem como base um volume enorme de informações, e que ela acessa com aquela velocidade típica da transformação digital. Professor, eu comecei a minha carreira na Universidade Federal na década de 60 porque eu fui um excelente datilógrafo. Hoje eu estaria morto como um excelente datilógrafo, ok? Eu depois desenvolvi alguns trabalhos, publiquei alguns livros, tendo como um digitador profissional um funcionário da universidade, da Faculdade de Filosofia, conhecido Inácio, figura maravilhosa e muito bom profissional. Ele digitava todos os meus trabalhos. Eu datilografava, depois passava e ele complementava a digitalização para a publicação de livro. Hoje, eu vou lá no telefone celular, qualquer publicação, qualquer livro, eu vou lá, escaneio e aquilo é transformado em Word. Quer dizer, com o chat, só está falando do chat GPT e do chatbot, são as duas novidades aí na inteligência artificial. Atividade jornalística, atividade de advogado, vai desaparecer, você acha, não? Não, desaparecer não vai. Efetivamente, esses sistemas eles estarão sendo alimentados com boas informações. Só que a forma, de se fazer vai ser diferente e não vai haver a necessidade de tantos profissionais. A tecnologia vai substituir muitos dos profissionais, mas as boas cabeças, as geradoras de informação, elas serão necessárias, porque esse sistema, ele na verdade, ele não está a nível de gerar informação nova, ele recompila, ele coleciona fatos e dados, e dá um texto. Dá um texto. Agora, as opiniões, a geração de conhecimentos novos, isso ainda não é feito,
O senhor que foi o pioneiro aí na tecnologia, da informação da TI em Santa Catarina, o senhor consegue imaginar o que vai acontecer na cabeça das crianças, das novas gerações, com a disponibilidade do chat GPT, por exemplo? Porque É, eles vão fazer consulta a livros físicos, livros impressos, não? bem, já existe aí algumas escolas que estão proibindo o uso do chat GPT, né, para a atividade escolar, para que a pessoa continue, né, naquela forma normal de pensar e gerar as suas soluções e não perguntar tudo, né, ao sistema, ou seja, fazer a cola. Né? Então, existem restrições, mas essas restrições vão, no meu entender, elas vão desaparecer, porque essa facilidade todo mundo quer ter. Então, a atividade de educação vai ter que mudar, né? Nós já devíamos ter mudado muita coisa em função da chegada da internet. A educação no Brasil, hoje, está muito aquém, né, do que os padrões internacionais têm, né? Nós estamos atrasados. Agora, essa corrida, né, nós vamos ficar mais atrasados ainda. O senhor imagina que lá atrás as escolas brasileiras, públicas e privadas, as particulares eu acho até que estão um pouco mais avançadas, deveriam ter usado mais a internet como recurso didático para poder melhorar o aprendizado? Sim, com certeza, né? A internet e os instrumentos da informática, né? Os instrumentos físicos, né? O computador, o telão, né? Como temos aqui, né? Os quadros inteligentes. Então, nós temos muito pouco desse recurso nas escolas, né? A própria interação entre os alunos, né, usando o recurso do Wi-Fi, né, em que um aluno pode captar uma informação, ele passa aos colegas, ele monta um trabalho, ele passa aos colegas. Isso são os instrumentos melhores que tem para você desenvolver a sua capacidade, né? Deixando o trabalho de copiar, o trabalho de redigir, de desenhar, isso num segundo plano. Você vai ter que usar muito mais o seu raciocínio, né? a sua criatividade nessa nova forma de ensino. De onde é que vem essa sua percepção, essa sua visão de futuro em relação à TI aqui em Santa Catarina? Vem da sua experiência na Universidade Alemã ou teve outro tipo de influência tecnológica, didática? Não, eu passei a conhecer a questão da informática, a questão do computador na UFSC, né? Foi quando, em 1970, o professor Stemmer, né, Saudoso reitor e grande diretor. Isso, trouxe o primeiro computador científico em Santa Catarina. Né? Foi uma aquisição fantástica. Era o melhor computador científico no mercado internacional, um IBM 1130, né? Com 16 KB de memória. O meu telefone aqui tem 1 tera. Quer dizer, coisa inimaginável naquela época, né? Mas foi a chegada desse computador, né? E eu, como estagiário, juntamente com outros colegas, nós começamos a conhecer a máquina, né? E logo em seguida, né, começamos a fazer trabalhos técnicos em engenharia mecânica com essa máquina. A minha dissertação de mestrado, meu trabalho de mestrado, ele foi feito em cima de computador, simulações complexas, né, úteis para os projetos que a UFSC fazia na época. E logo em seguida eu fui para a Alemanha para fazer doutorado, né? E lá eu tive a oportunidade de conhecer
né, o uso desses computadores de uma forma ainda mais intensa. Eram computadores mais potentes, imagino. Eram mais potentes e menores. Né? E, no caso, em relação a esse, eram grandes e de pouca memória ainda. Mas eram ferramentas capazes de conversar com os processos, né? De acionar robôs, máquinas e assim por diante. De onde é que surge a ideia da Fundação CERT? Foi decisiva para o desenvolvimento do Polo Tecnológico de Inovação aqui em Florianópolis. A ideia de fazer um instituto tecnológico aqui, na verdade, nasceu com uma demanda que se discutiu na Eletrosul. Nos anos 80, ali 75, 76, a Eletrosul... Veio do Rio para cá? Como? Estava já em Florianópolis? Não, sede. eu estava na Alemanha. Não, mas a Eletrosul veio para Florianópolis nessa época, mais ou menos? Isso, exato. Tá. E a Eletrosul, ela começou a fazer o chamado Plano de Eletrificação 2000. Né? Naquela época, 2000 era aquela grande incógnita. O que nós vamos fazer na mudança do milênio? Né? Então, quando eu cheguei da Alemanha, eu comecei minha atividade na universidade, envolvido exatamente com automação industrial, automação de processos. Aí houve uma demanda da Eletrosul, né, bastante intensa de automação. Tá? Aliás, quem trouxe essa demanda, né, e estava à frente desse processo é nosso amigo Marcondes de Matos. Fernando Marcondes de que Matos. Ele estava lá. E aí, nessa discussão com a UFSC, com a WEG, com o governo do estado, surgiu a ideia de se criar um instituto para fazer a automação dessas usinas que seriam construídas, né? Tipo Jorge Lacerda. Uhum. Toda a parte de automação, né, seria construída aqui. Aí nós fizemos todo um projeto de um instituto que faria isso, né, e a Eletrosul levou isso para o governo federal, Eletrobras, né, e a Eletrobras disse, não, beleza, fantástico, não, vamos fazer tudo isso no Brasil, só que não em Florianópolis. Vamos fazer no Rio de Janeiro, porque lá temos um instituto, já temos. Muito bem, pronto, voltou aqui, foi aquele balde de água fria no nosso sonho de fazer um instituto de automação com computador, com informática. Né? 2 anos depois, nós fomos provocados pelo governo federal, através da SEI, né? Para que aquela ideia de fazer um instituto aqui, que eles achamos muito boa, porque a UFSC tinha naquela época, né, assim como tem hoje, um diferencial muito grande já nessa questão de tecnologia de automação. Né? Então vamos fazer em Florianópolis um instituto. Só que vai ter que ser privado, né? E a gente aplaude vocês. O governo federal falando. E foi essa ideia, então, que eu peguei, né, juntamente com alguns outros colegas, e modelamos, né, um instituto um pouco diferente daquele inicial, mas que estaria, então, ajudando as empresas, não as de eletrificação, mas as outras empresas, especialmente automobilísticas, a fazerem as suas soluções de automação industrial. Né? E isso foi, essa ideia foi apoiada por 16 empresas lá naquela época, e assim surge a Fundação CERT, que na verdade a CERT é um centro de tecnologia com a forma jurídica de fundação. Né? Foi o que a gente achou que era melhor na época. Né? É um centro de tecnologia. E o ponto importante, né, era que esse centro de tecnologia
copiando o modelo de sucesso da Alemanha, dos Fraunhofer, dos institutos Fraunhofer, nós dissemos, não, vamos fazer esse centro de tecnologia no campus da UFSC. Né? E aí foi, então, feita uma negociação, né, dessa instituição privada, sem fins lucrativos, e ela ficou dentro do campus da UFSC. E hoje a sede da CERT ainda é dentro do campus da UFSC. Quando o senhor era superintendente, eu tive o prazer de fazer uma visita ao local lá e, inclusive, conheci laboratórios, né, de pesquisas importantes para a indústria de Santa Catarina. O senhor está já, é só conselheiro, esses projetos, esses produtos novos, inovadores, continuam sendo desenvolvidos lá? É contínuo. Nós, hoje, eu sei, em função da recente reunião do Conselho de Curadores, né, onde eu participo, né, ali a gente tem as informações estratégicas. Estão sendo desenvolvidas, nesse momento, cerca de 70 projetos, né, para diferentes empresas. Então, informática, tem automação. Petrobras, Siemens da Alemanha, para a indústria de televisão, para o setor automobilístico, para a Embraer. Né? Quer dizer, isso é contínuo, é dessa forma que a CERT, vamos dizer assim, cumpre o seu papel, ajudando a empresa em desenvolver novos produtos, né? Sempre com o computador junto. Uhum. Tá? Sempre com automação industrial. E também de processos industriais. Né? Quer dizer, como a gente produz alguma coisa com auxílio de computador. Então, esse é o dia a dia, é a atividade principal da CERT. Uma coisa que eu observei nessa visita, estamos terminando o nosso primeiro bloco, era o entusiasmo dos alunos e dos professores que estão envolvidos na pesquisa. Por isso, o melhor local para um instituto dessa natureza é no campus de uma universidade. Por quê? Porque você pode buscar os talentos, as pessoas que gostam disso e trazer como estagiários. Eles vão aprendendo. Isso é ótimo para a universidade, que, né, ajuda no papel de capacitação, e é ótimo para o centro de tecnologia, né, que cria os seus novos talentos, os seus novos profissionais, e é ótimo para a empresa que contrata esse projeto, porque muitas vezes o projeto, uma vez terminado, ele leva junto um profissional novo que vai cuidar desse assunto lá na empresa. Então, esse é um modelo ótimo, entende? Só que aqui aparecem N restrições incríveis, entende? E atrapalham continuamente. Este é o professor Carlos Alberto Schneider, atualmente do Conselho da Fundação CERT, instituição decisiva, fundamental para o desenvolvimento da inovação tecnológica, dos polos tecnológicos aqui da Grande Florianópolis. Entrevista que está disponível no portal ND+, e redes sociais da internet. Vamos para um rápido intervalo comercial, professor. Em seguida, retomaremos aí com a participação do professor Carlos Schneider. Voltamos em seguida, logo após o intervalo comercial. Até já. Estamos apresentando o seu Conexão ND pela Record News. Hoje com a honrosa presença do professor engenheiro Carlos Alberto Schneider, fundador, superintendente e atualmente conselheiro da Fundação CERT aqui de Florianópolis. Professor, quais são basicamente as restrições que se ofereceram ao longo desse período de funcionamento da Fundação aqui na Universidade Federal? Basicamente. Jurídicas, políticas, administrativas? Elas são jurídicas, mas por trás, às vezes, são incitadas politicamente, né?
Nós tivemos a CERT no campus e desde o início nós colocamos como presidente do conselho de curadores da Fundação CERT, sim, o reitor. Era sempre, então, o reitor. E havia reitores que exerciam com muita satisfação esse cargo, outros não, né? E chegou a acontecer até que não queriam. O Stemmer, imagino que eram empolgados pelo projeto. O Stemmer vamos dizer assim, em grande parte inspirador e apoiador total, né? A CERT ela foi criada após o período Stemmer como reitor, né? Ela foi criada na época do professor Rodolfo. O professor Rodolfo foi um incentivador, foi um patrocinador desse processo, né? E ele sempre lembra, né, que pelo voto dele é que a CERT foi viabilizada no campus. Okay, né? Porque houve uma sim, resistência. sim. Né? Mas nós efetivamente temos essa, vamos dizer assim, essa interação muito importante, né, com os docentes, né, com professores, pesquisadores, que podem ser envolvidos em algum projeto nosso como um contrato de consultoria. Né? E nós envolvemos os estudantes como estagiários, quer dizer, a CERT concede bolsas, né, para eles completarem o seu período, o seu período de trabalho, de estudos na universidade, né, atuando na CERT. Essas bolsas que nós concedemos, algumas delas são com recursos da própria CERT e outros são com recursos conquistados junto ao CNPq ou à FAPESC, né, como apoiadora desse processo. Professor, questão da inovação tecnológica e daquilo que já é realidade hoje. Por exemplo, circula na internet alguns vídeos tipo caminhões que já estão atuando em algumas indústrias modernas brasileiras sem motorista. Em Los Angeles já circula também na internet vídeos com carros particulares também circulando sem motorista. Tudo em função da inovação e da automação tecnológica. Sim, okay? Isso. O que virá depois disso, na sua avaliação? Porque é uma revolução completa, né? Esse processo vai continuar. Hoje os carros e caminhões, vamos dizer assim, autônomos, eles ainda têm a cara de um automóvel como nós conhecemos. Tem lá ainda o volante, coisa desse tipo. Isso aí no futuro vai sumir, né? Ele vai, o carro vai se deslocar efetivamente de forma autônoma. Né? Não vai mais ter motorista nem vigilante ali se o negócio vai bem ou não. Essa evolução vai continuar, né? Nós mesmo aqui, a CERT, ela em termos de projetos, nós não estamos fazendo nenhuma atividade diretamente de piloto automático, coisa desse tipo. Não fazemos porque não tem nenhuma indústria brasileira contratando esse tipo de projeto, né? Nós atuamos de uma maneira bastante interessante, bastante forte, na parte de alimentação, recarga de carros elétricos, né? Apoiamos aqui, particularmente a grande empresa catarinense de soluções para a área de energia elétrica, a WEG. WEG, de Jaraguá do Sul. Em fazer essas estações de recarga, né?
Então, ali a gente fez um trabalho conjunto com a empresa no desenvolvimento de produtos. Nenhuma dúvida, o futuro é carro elétrico. É carro elétrico, com certeza, né? Nós também atuamos, por exemplo, com a Embraer, né, em desenvolvimento de algumas soluções computadorizadas para as aeronaves brasileiras, né? Mas piloto automático, isso nós não temos. E aí existem investimentos enormes, né, que essas empresas têm feito nas suas sedes, né? Isso virá com o tempo, né? Como é que o senhor vê o ensino da engenharia hoje e o ensino em geral? Porque há vários segmentos de setores diferentes, né? Seja nas humanas, na área da saúde, que o ensino, de alguma maneira, vem caindo, até por uma desatualização em relação à didática, à pedagogia, etc. Qual é a sua leitura hoje? A leitura é de que o sistema está efetivamente ultrapassado, o que está sendo feito de modo geral. Claro que existem Sim. exceções, né? Sim. Existem escolas que conseguiram fazer o progresso, mas de modo geral, né, o Brasil, a situação brasileira é triste, é problemática. Nós não vamos conseguir fazer aqui um desenvolvimento rápido do país, porque falta conhecimento, falta habilidade para as pessoas, em todos os níveis, né? E o problema já vem da escola básica, né? Então, isso aí, e agora, com esse desenvolvimento cada vez mais rápido de novas soluções, nós vamos ficar cada vez mais atrasados. Então, há necessidade, sim, de uma revisão desse processo, né? Frente a essas novas ferramentas. Não podemos seguir aqui os passos tradicionais, nós temos que dar saltos para poder chegar mais próximo do que são os padrões internacionais. O Brasil não está equivocado, sobretudo a partir do governo federal, de priorizar recursos para o ensino superior e deixar o ensino básico sem exatamente o mesmo volume de... Com certeza, com certeza. Porque as nossas universidades hoje, né, é dito aí que isso tem uma capacidade maior de formação, tá? É de matrícula, tá? Mas a capacidade de formação só está decaindo. Por quê? Os jovens que chegam à universidade têm um conhecimento aquém do necessário para fazer os estudos superiores, né? E hoje nós temos nas universidades um grau de evasão enorme, né? E além disso, o próprio ensino, a atividade na universidade, ele não pode ser colocado em desenvolvimento progressivo, porque o pessoal não acompanha. Então, o nivelamento é por baixo mesmo. Essa evasão que o senhor registra com muita propriedade é consequência de um certo desinteresse do aluno pela didática, enfim, pela qualidade do ensino, ou é consequência de que também no mercado de trabalho não vai encontrar atividade? O que pode estar... Não, primeiro, vamos dizer assim, o primeiro fator, eu diria que eles começam a ter a percepção de que o que ele está recebendo para se preparar não vale, Perfeito. Não adianta. Perfeito. Tá? Existe o problema efetivo de outros que não conseguem acompanhar, né? Mesmo que o padrão seja menor, Sim. não consegue acompanhar. A base é ruim. Exatamente. E hoje em dia você tem na internet, né, fontes de informação, de ensino, muito melhores do que você tem aí. E, na verdade, hoje, se você quiser assistir aulas em universidades europeias, asiáticas ou americanas, você faz isso. Você assiste aulas via internet, né?
e faz cursos oficialmente. Então, o ensino básico adquire uma importância ainda maior para poder, né, absorver esses novos mecanismos e esse novo acesso. Eu recebi essa semana uma informação através do WhatsApp muito interessante, queria ouvir a sua opinião também. No Japão estão fazendo um novo plano, já estão executando um novo plano de ensino, achei muito interessante, que tem basicamente 4 ou 5 exigências, não é isso? 5. 5 exigências. Então vamos conversar com os nossos telespectadores com a sua colaboração. A língua japonesa e com a leitura de uma página todos os dias e de um livro por semana. Quer dizer, isso já me chama a atenção, porque a leitura é fundamental, de acordo, professor? Segundo, 4 línguas estrangeiras. Tem que fazer opção para 4 línguas estrangeiras. Depois, cidadania, formação da cidadania. Quer dizer, é o que está faltando no Brasil, eu acho, hoje. E aí ainda matemática e física. Basicamente, a física eu não estou lembrado, mas a aritmética, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o que está faltando no Brasil também é português, é matemática, é literatura, é cidadania. São aquele conhecimento que você, né, tem que ter para poder absorver, né, o que vem via internet, o que vem via os livros, né, e você, por si só, trabalhar na sua capacitação, né? Você se ensinar, né, e se desenvolver. Essa é a melhor forma. Na sua avaliação, eles estão adiantados. O homem vai chegar a Marte, ainda na nossa geração ou não? Segundo o Elon Musk, sim. O que você acha? Eu acho possível. Sim? Sim, é só uma questão de determinação. Alguém, né, seja um país, ou agora a gente até está vendo ali, seja uma empresa, né, chega lá. Não, tranquilo. Você sabe que ele está desenvolvendo com a Tesla, né? Está lançando aí quase toda semana um foguete para montar um grande esquema de satélite. Sim, o Elon Musk, ele tem a Tesla e tem a X-Space, que é uma empresa de foguetes, de lançadores, né, que o próprio Estados Unidos, a própria NASA está contratando, né? É uma empresa privada que faz esse tipo de trabalhos. E quer lançar o sistema de telefonia celular que vai dispensar da operadora, vai ser direto ligação com satélite. O senhor acredita que é para a nossa geração ainda? Para os nossos tempos? Esse novo? Sim, isso já está funcionando. Já está funcionando? A empresa do Elon Musk, ela atende, a partir dos satélites, de um sistema de satélites que ela tem, você ter um celular, né? Esse aí ele já não se chamaria mais celular, mas é semelhante. E que você pode usar em qualquer lugar do mundo. E você não está conectado aqui às nossas operadoras de telefonia, você está conectado com a empresa do Elon Musk, né? Professor, sem um celular hoje, o senhor não faz nada na vida. Se eu perder... O senhor não marca consulta, o senhor não consegue o resultado do exame, o senhor não paga o estacionamento, enfim, inúmeras atividades hoje dependem do telefone celular. Vai no restaurante, tem que entrar no QR Code, senão não tem... para ver o cardápio. Para ver o cardápio, exatamente. Como é que fica as gerações mais antigas que não manipulam o celular? Ou não tem um celular atualizado que capte aí o QR Code? Ele vai continuar no seu jeito, ele não vai estar participando de certas coisas diferenciadas, mas vai continuar vivendo. Qual é a sua atividade de lazer hoje, professor, basicamente? Minha atividade de lazer? Como estudioso da engenharia mecânica e da tecnologia de informação. Eu adotei Florianópolis, né, como cidade onde eu quero viver, né? Eu tenho agora até um sítio aqui no sul da ilha, né? E durante esses 35 anos de atividade eu trabalhei muito. Então, muitas coisas em termos organizacionais, em termos documentais, em termos de arrumar o meu espaço, ficaram tudo pendentes. Então, o meu hobby hoje, né, é tentar pôr em dia
todas essas coisas. Com essa facilidade, com essa visão, o senhor mudaria muita coisa em relação à, por exemplo, mobilidade urbana em Florianópolis, usando a tecnologia, usando a automação? Ah, sim. Eu acho que Florianópolis deveria ter, né, aqui um sistema de mobilidade referência. Nós não somos aqui a cidade da inovação, Sim. hoje. Vamos ver. Nós deveria haver projeto aqui das nossas empresas de tecnologia, da nossa universidade, que cuidasse de uma mobilidade adequada para a nossa ilha, né? A mobilidade adequada aqui não é fazer avenidas com 4 pistas ou cheio de viadutos e coisas desse tipo. Né? O que seria? Para começar, tirar lombadas. Né? Ou tira as lombadas físicas, né? E põe lombadas inteligentes. Certo. Tá? Um processo educativo, tá? Em que as pessoas realmente também passem a respeitar, né? E um processo de supervisão do trânsito, um processo inteligente. Tá? Não tem dúvida que a mobilidade urbana seria ajudada através de um sistema de transporte, aqui no nosso caso, de ônibus. Deveriam ser ônibus inteligentes. Nós até começamos a fazer um projeto dessa natureza, mas sem financiamento a gente não consegue evoluir. Professor, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua honrosa presença aqui no Conexão ND. Muito grato, foi uma satisfação grande. Nós até falamos pouco, né, sobre a questão de Floripa, né? Aliás, porque o mais importante trabalho que a gente fez em termos de Florianópolis foi ajudar aqui o desenvolvimento desse nosso ecossistema de inovação. Eu tenho o privilégio de passar às suas mãos, o senhor que é um dos homenageados pelo Grupo ND nos 350 anos de Florianópolis, ok? Poxa, Então fica aí um registro oficial aí, para mim é honra poder passar às suas mãos. O senhor que era um dos responsáveis pelas coisas boas que aconteceram na educação e na tecnologia da informação aqui em Santa Catarina, ok, professor? Tá, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, felicidades para o senhor aí e para toda a sua família. Muito Agradecemos grato. ao telespectador que nos acompanha até esse momento. Entrevista com o professor Carlos Alberto Schneider, disponível no portal ND+, líder absoluto da comunicação digital em Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Um abraço a todos, muito boa noite e até a próxima.